Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV do Circuito Mundial. Começou a 7ª etapa da temporada do CT. Aquela etapa que traz drama, que traz medo também, né? Medo não por causa dos tubarões, não por causa das ondas grandes. Margarete sempre bomba, né? A previsão tá assim, o bicho vai pegar por lá. Mas medo da galera ser cortada, né? Dessa vez é a 7ª etapa e não a 5ª. Os atletas tiveram mais chances, né? Mas quando chega no momento, quem está lá embaixo fica naquele risco. E no primeiro dia, foi este sábado, as disputas acabaram há pouco. Tivemos todas as 16 baterias, 16 não, 18 baterias da primeira fase, né? 12 dos homens, 6 das mulheres. Dos 11 brasileiros, 8 avançaram, evitaram a repescagem e 3 caíram. Foi o Edgar, foi o David Silva e foi o Alejo Muniz. Bom, a gente vai falar sobre isso com Eduardo Chalita, nós dois, diretamente do Rio de Janeiro. Eduardo Chalita na Zona Sul e eu na Zona Oeste. E a gente vai falar sobre esse primeiro dia, né, Chalita? Foi maneiríssimo esse primeiro dia, cara. Achei que deu altas ondas, assim, principalmente na primeira parte do dia, né? Logo à tarde entrou aquele ventinho, eu acho que deu uma estragada, tirou um pouco o brilho das últimas baterias, tanto do masculino quanto eu acho que toda a categoria feminina não ficou muito, não achei que valorizou muito o surf das meninas, né? Achei que comparando com amanhã ficou aquém, mas tudo bem, mas foi maneiro. Pois é, né? Vento terral forte, o mar mais cedo, assim, com bastante tamanho, com séries mais constantes, né? Diria que ali uns 6 pés, 6 a 8, seria isso tudo? Não, eu não diria, eu diria que tinham 6 pés a série, assim, 6 pés. Tô comparando com o Havaí, eu acho que com o parâmetro da medida lá no Havaí, aquilo ali seriam 6 pés, um pouco maior, talvez, a série da série, sabe? Teve uma onda lá na bateria do Filipinho, cara, bem no começo da manhã, acho que o mar estava maior um pouco, mas tudo bem, 6 a 8 pés pode-se dizer. Eu estou botando um pouquinho para baixo, que eu comparo como eles medem lá no Havaí. Diria então 6 a 8 no Brasil, né? Diria isso. Agora, Chalita, vou colocar aqui... Aqui no Rio seria 1,5 metro. Itacoatiara, meio metrinho. E aqui no Rio varia. Tem um meio metrão, tem 1 metrão e 1 metrinho, né, cara? Então, tipo, você tem que saber o que é o meio metrão, o que é o meio metrinho, 1,5 metrão, um metrinho. Pô, realmente. Pois é, são muitas variáveis, né, cara? Em vários lugares a gente vê uma dificuldade da galera a falar que o mar está acima de 2 metros, né? E parece que 2 metros é o teto. Mas, Chalita, a gente já está vendo as baterias da primeira fase, né? A gente já pode olhar, cara, a bateria do Cole Hausmann com Samuel Pupo. O Samuel fez 2 notas na casa dos 8 pontos. O Cole Hausmann fez a maior nota da bateria, uma nota acima de 8 e uma nota ali bem perto de 8 pontos, e acabou vencendo. Ele foi o melhor surfista do dia, né? Fez o maior somatório do dia de todas as 18 baterias realizadas. Foi uma bateria e tanto, e o Samuel, que está na briga para se manter, avançou, né? Essa bateria foi a que teve o maior somatório entre os dois classificados. Os 2 primeiros classificados fizeram os 2 maiores somatórios do dia, né? Então, quer dizer, se fosse para passar só o primeiro e o Samuel Pupo em segundo, o Samuel Pupo teria ganho de todos os outros surfistas. Pois é. Vamos ver, cara, quem tirou a maior nota foi o Jack Robinson. Deixa eu só me confirmar aqui quanto foi o somatório do Jack Robinson, porque também o Jack Robinson arrebentou. Foi abaixo mesmo do Samuel, foi 15,56 o somatório do Jack Robinson. E então o Samuel realmente ganharia de todos os outros surfistas, só perdeu para o Cole Hausmann. E essa foi a bateria mais disputada desse primeiro dia de disputas, né? Eu estava acreditando que a bateria que ia ser mais disputada ia ser o Léo Fioravante contra os irmãos Colapinto, né? Mas a bateria deles foi já com um mar um pouco pior, foi aquilo que eu estava dizendo. E eles, cara, não conseguiram fazer tanto high scores, né? Só o Fioravante que fez um 8. E eu achei que essa ia ser a bateria do campeonato, assim, do primeiro round, né? Léo Fioravante, Griffin Colapinto, Crosby Colapinto. Precisando pro Crosby ali, né?
Ele tá precisando dar um levante para ficar entre os 22 e tal. Aí, mas não, cara, a bateria que foi a melhor mesmo foi Cole Hausman contra o Samuel Pupo. Os dois destruíram e o Baron Mamiya aqui, cara, ficou apagado metade da bateria, depois tentou fazer alguma coisa lá, mas não fez nada. O Baron Mamiya foi, tipo assim, totalmente apagado, merecido ir para o round de repescagem. Cara, e eu queria destacar, lógico, se você nem me perguntou ainda, mas eu vou falar logo o meu destaque do campeonato, desse primeiro dia, que foi, cara, aquela manobra incrível do João Chumbinho, né, do João Chiang. João, sim. Na onda que ele tirou 8,33, né, ele já surfou a onda muito bem, mas, cara, aquela manobra de finalização dele ali, na junção, que isso, cara, aquilo ali a gente tem que gravar todo mundo, né, bota no videocassete lá, grava. A gente não tem as imagens, né? Não foram disponibilizadas para a mídia, mas realmente foi de impacto, né, cara? Você não vai ver aquilo de novo tão cedo, cara. Vai ser difícil ver aquilo de novo tão cedo, ainda mais naquela junção ali. Então, para mim, o grande destaque do dia foi o João Chianca, tá? Apesar do somatório maior ter sido do Samuel e do Cole Hausman, o João Chianca foi o cara para mim. Boa. O João que está ali em 20º, chegou em Margaret River em 22º lugar no ranking e está brigando para se manter na elite, né? Vou até colocar o ranking aqui para a gente migrar para as próximas baterias. Acho que ele está em 20º, deixa eu conferir aqui. Talvez não atualizado, né? Ele chegou em 22º. Live ranking, ele está em 22º, né? Ele está ali ameaçado pelo Liam O'Brien, Jorge Pitar, Ian Gouveia. Eu acho que os que estão mais ameaçando ele é Samuel Pupo, Ian Gouveia, Jorge Pitar e Liam O'Brien. Acho que esses são os grandes adversários do Chianca, até porque a Liam O'Brien passou a bateria. Jorge Pitar eu não lembro, tem que ver aqui se ele passou. Um cara engraçado, eu não lembro se ele passou em primeiro ou ele não foi. O Ian Gouveia foi. Jorge Pitar passou em segundo, passou na bateria do Ítalo, atrás do Ítalo Ferreira. Então, Jorge Pitar então, já está no outro round, quer dizer, é uma ameaça sim ainda ao João Chianca. E Samuel passou, Ian Gouveia passou em primeiro também. Então, esses para mim são os que estão mais na cola mesmo do Chianca, mas do jeito que o João está surfando com tanta confiança, eu acho difícil ele não garantir essa vaga aí, cara. Boa, vamos migrar já para a bateria do Ítalo. O Ítalo que começou a bateria bem acelerado, né? Depois da terceira onda ele trocou de prancha, voltou para o pico e fez um notão, ficou lá tranquilo, lá atrás, deixou a galera meio que disputar a segunda vaga ali e acabou ficando com o Jorge Pitar. O Ítalo, cara, pegou bem e assim, deu para sentir, pelo menos na nota, né? Que a troca do equipamento deu muito resultado, né? Porque ele fez a maior nota na primeira onda, logo depois de ter trocado a prancha. Sim. E que manobra na junção, né, cara? Também temos que exaltar essa manobra dele na junção. Fortíssima, cara. Chegou com muita velocidade, atacou a junção, tá? Ele não bateu só, né? Ele não deu só aquela batida e calculou, né? Pois a volta, né? Ele, cara, realmente atacou, saiu bastante água e ele, cara, deu uma despencada bem suave, cara. Aí, cara, caiu certinho, cara, impressionante, merecido. Ele que só pegou 5 ondas nessa bateria, normalmente ele pega milhões de ondas, né? Pegou 5 ondas na bateria. Você vê o Jacob Wilcox também pegou 5 ondas. Você arrasou mesmo, né, cara? Ele errou. Toda onda parece que ele caiu, né? Em algum momento. Exatamente. Então, tipo, o adversário do Ítalo ali era ele mesmo, cara. Porque o Jorge Pitar também, cara, tudo bem, o Jorge Pitar foi bem. Mas o Ítalo realmente estava buscando as ondas. Você viu que ele estava esperando a onda certa. Ele começou pegando 2 ondas, uma seguida da outra, e viu que não ia dar certo essa estratégia, porque a onda não estava dando potencial para ele de score. Aí ele falou, cara, acho que é melhor eu sentar e esperar mesmo aquela que eu vejo aquele, como eu falei no programa passado, né? Aquela que eu vejo um braço um pouco mais estendido. Acho que eu vou pegar essa onda e fazer o melhor possível. E onda da série também, os juízes também estão dando valor para as ondas da série. Pois né? Como a gente falou, né? Ele estava tranquilo depois que ele fez essa nota
acima de 7 pontos, a 7,33 ele ficou lá atrás, só administrando, e no final da bateria ele foi e trocou nota novamente, aí confirmou a vitória, avançou tranquilo, aí atendendo a garotada, né? Ali fica uma garotada, né, cara, ali na escada, não só a garotada, né, mas a garotada é marcante, o Jack Robinson, inclusive, né, era um que ficava ali nas etapas, né? Cara, eles têm um programa maneiríssimo, o programa que o campeonato tem, né, que é daqueles moleques dos caddies, né? Sim. Eles escolhem os molequinhos, não sei como eles fazem essa seleção, mas eles escolhem os molequinhos para ficar de caddy, segurando a prancha reserva, né, do atleta lá embaixo, porque tem que descer a escadaria e tal. O técnico pode fazer isso também, mas às vezes o técnico quer ficar lá em cima para ter uma visão melhor, e os molequinhos ficam lá embaixo com a prancha, e, cara, acho maneiríssimo isso, cara. Pô, muito fofinho, cara. Eles falando os surfistas que eles preferem, né? Pô, sei lá, demais, cara. Mal barato. Vamos migrar então para a bateria do Jack Robinson. O Jack Robinson que tem 2 vitórias em Margaret River nos últimos 3 eventos, né? Ele é o atual campeão da etapa. E passou bem, né? Agora o Marco Mignot também deu trabalho ali para ele, né? O tipo da bateria que eu achei que não tinha dúvida, cara. Essa bateria, cara, Jack Robinson no main break aí de Margaret River, realmente. Eu não sei porquê, cara, mas ele sabe a melhor linha da onda, ele usa a linha mais veloz da onda, né? Você vê que às vezes ele não cava muito, porque ele tem que cavar um pouco antes, às vezes ele puxa um pouco antes na manobra, ele faz sempre a manobra e a cavada no lugar que está com mais velocidade, como se um piloto de Fórmula 1 que precisa fazer aquela linha aqui com a marca do pneu, né, que ele sabe que ali vai ser o lugar que o carro vai andar mais rápido. Eu acho que a sensibilidade do Jack Robinson, acho que não só em Margaret River, tá? Mas o que faz o Jack Robinson andar muito e ser um monstro assim do surf, cara, é que ele faz uma linha na onda, aonde realmente ele vai ter mais velocidade. E a gente vê um cara que a gente muitas vezes acha ele com um estilo um pouco menos... ele tem um pouquinho de menos malemolência, né, do que o Filipinhos, né? Sim. Do que o Ethan Ewing, mas, cara, você vê que ele consegue fazer tudo que esses outros surfistas fazem, sem aquela última torçãozinha na vértebra, né? Mas, cara, ele faz muito bem. Por quê? Porque ele usa a linha com mais velocidade na onda, e foi isso que eu percebi agora, de novo, vendo a bateria dele. Eu acho incrível, cara. Realmente, o Jack Robinson tem que tirar um chapéu, é um adversário, pô, muito incrível para os brasileiros. Boa. Seguindo aqui nos resultados, vamos dar uma passada nessa bateria do Filipinho, né, cara? Olha só, a gente tem... Desculpa, você falou da bateria do Samuel, e eu não falei muito do Samuel, do Cole Hausman. Vamos lá. Fala aí, o que você achou? Fala aí do Cole Hausman que eu falo do Samuca. O Cole, né, cara, com aquele surf extremamente potente, né, cara, um backside muito agressivo, ele conseguiu linkar algumas manobras ali em sequência, pegou pesado e, cara, assim, eu achei as notas bem merecidas. Concordo, cara, concordo. Eu achei que os juízes foram justos, sim, nas notas deles. Aliás, os juízes gostaram dos surfistas de backside, tá? Desse campeonato. Eu achei que Miguel Pupo foi bem julgado. Conor Larry, cara, a gente não pode esquecer da primeira bateria do Conor Larry contra o Filipinho. Filipinho, pô, surfou muito. Ele saiu da água, cara. Olha só, quem ganhou foi o Conor. Ele, que isso? Pois é. Cara, eu achei que eu surfei. Ele deve ter falado assim, cara, eu achei que eu surfei muito. Como é que o Conor me ganhou, cara? É porque o Conor tá surfando muito também. Juízes estão reconhecendo essa verticalidade, principalmente quando o surfista, o Goofy Footer, tá achando a verticalidade lá em cima, né, na onda. E eu tô achando que, cara, eu gosto, cara, quando os juízes enxergam a dificuldade dos Goofy Footers e reward eles, né, e recompensam eles, né. Então, essa bateria foi maneira do Conor Larry e Filipinho, mas voltando lá para o Cole Hausman, cara, moleque, ele surpreende às vezes ele fica apagado, né? Tem campeonatos que ele tá apagadinho e tem uns campeonatos que ele vem igual um monstro. A gente fala moleque pela idade, né? Porque o cara é jogador de basquete, né? Alto pra caramba. Pô, eu acho, cara, às vezes eu sou antipático com o surf dele nas marolas, mesmo assim, mesmo ele conseguindo fazer o surf na marola,
eu fico um pouco com antipatia com o surf dele, mas, cara, eu achei que nessa bateria contra o Samuel, cara, para ele ganhar do Samuel, irmão, você viu aquela manobra do Samuel? Você teve uma onda do Samuca, eu esqueci qual foi o score que ele tirou, mas a primeira manobra dele, cara, foi uma coisa assim incrível. Acho que de todas as puxadas lá em cima, trazendo para dentro, de todas do dia, acho que comparando com a do Jack Robinson, que ele tirou um notão, acho que a do Samuel foi a melhor. Impressionante, o Samuca tá voando. Caraca, tô muito fã do Samuca. Como eu falei, cara, acho que ontem para vocês, agora eu sou Samuel e Chumbinho desde criancinha, cara. Porque eles têm que permanecer, né, nos 22. Lógico que eu também tô torcendo pro Alejo permanecer. Vamos ver se o Alejo se recupera aí no round de repescagem. Pois é, a gente pode até, cara, migrar para essa bateria só de brasileiros, né? 3 brasileiros na primeira fase. O Miguel, o Ian e o Alejo, né? Foi uma bateria super disputada, acabou sobrando pro Alejo, que ficou em último e vai para a repescagem. Mas dos 3 é o que está melhor no ranking, né? Tá mais tranquilo ali. O Alejo está em 16º no ranking, 18º no live rank, na verdade, né? Acabou, como caiu para a repescagem, né? Isso, o ranking atualizado a partir dos resultados de ontem, caiu 2 posições, mas ainda está ali dentro. O Ian, ao contrário, subiu 3, já está ali em 25º. E o Miguel tá lá em cima também, né? O Miguel, na verdade, o Miguel tá tranquilão. O Miguel tá salvo já. O Miguel tá garantido. Até o 11º, todo mundo garantido. Até o 11º. Mas, vou te falar, volta aí até o 14º aí, rapidinho. Sim, até o 14º. Sim. O técnico do Marco Miot me falou, antes da bateria, que se ele passasse para o 3º round, que ele já estaria matematicamente dentro, tá? Lógico que ele não está na matemática deles. Sim, sim. Não na matemática, porque eles fizeram uma combinação, ele fez aquela planilha, né, de possibilidades e tal, assim que o Robalinho sabia fazer muito bem, acho que o Robalinho sabe ainda. Sim. E falou que por isso, o Marco Miot já tem muito pouco risco, acho que é impossível até dele perder essa vaga. Então, eu acredito que até o Marco Miot já estejam dentro, tá? Mas, cara, o Miguel Pupo tá muito bem no ranking e tá bem no surf. Você viu a base do Miguel Pupo, cara? A base dele no surf é muito sólida, cara. A base dele na prancha, cara, impressionante, cara. Como ele tá, assim... Cara, a palavra é essa mesmo, ele tá sólido na prancha, ele não cai, cara. Ele não cai, ele tá com a linha certa. Pô, cara, o Miguel Pupo, cara, esse ano, eu esperava do Ian Gouveia esse ano o que o Miguel Pupo tá fazendo. E o Ian Gouveia veio só fazer acho que ele se deu bem em pipeline, né? Mas o Ian Gouveia veio fazer agora, cara, o que eu esperava que ele tivesse feito o ano inteiro. E ele arrebentou essa bateria que ele passou contra o Alejo e o Miguel. E o Miguel, né, cara? Então, concluí aí a minha... Está concluída a minha análise dessa bateria. Não, sim, né? Cara, eles começaram ali parelho, né? Mas o Ian melhor, né? Com 7 pontos contra 6 do Miguel e 5,67 do Alejo. E, enfim, o Alejo depois fez o 5,07, mas o Ian foi crescendo na bateria de novo, né? E eles tiveram uma série de viradas ali no final, o Miguel e o Alejo, mas na última virada, na última troca ali, acabou ficando para o Miguel, que fez o 7,13, a maior nota da bateria. E o Alejo ficou frustrado, você viu que ele ficou muito triste, cara, ficou chateado, deu 40 tapas na água, tem que voltar para a repescagem com tudo, de repente, se tiver o mar do mesmo tamanho, o mesmo padrão de mar, eu acho que ele tem que mudar de prancha, talvez, não sei se... A gente está esperando um mar bem mais violento e talvez até de boxe, né? Eu queria que ele... Mas para o Elimination Round também? Cara, enfim... o domingo lá, o sábado nosso aqui, assim, tem previsão de onda ainda, mas bem menor. Deve ter 1 metro, 1 metrão de onda tamanho Brasil. E no dia seguinte é mar menor com vento ruim. Aí depois, na segunda-feira do Brasil, o bicho pega a partir de então e vai só subir no mar, né? Vai ficar bem maior do que já estava no primeiro dia.
É isso aí mesmo. Eu lembro que a gente estava até falando sobre isso. Eu acho que na terça-feira o mar de aumento já fica 8 a 10 pés, e aí na quarta começa com 8 a 10 pés o mar e sobe para 15 pés na tarde, né? De tarde. Cara, eu vou até dar uma conferida aqui na imagem, né, que a WSL colocou ontem da previsão. A gente não pode divulgar, mas a gente pode falar os dados, né? Enfim, sim, eu acho que 8 a 12 na terça lá, que seria segunda aqui. Aí começa a quarta lá, terça aqui, 8 a 12, chegando a 15 a 20 no final de tarde ali, no meio da tarde. Caramba, pauleira, hein? Muita onda. Eu não sei, será que eles vão botar o Elimination Round, esperar para essas bombas, ou vão botar logo amanhã? Eu acho que amanhã a condição vai estar boa, cara. De repente as meninas vão surfar amanhã, cara. Cara, assim, só pra gente situar a galera, né? Amanhã, hoje à noite no Brasil, sábado, né? Mas, cara, no dia 17. Eu acho que eles vão esperar o mar subir, cara. Eu acho. Mas aí é só um achismo, lógico, né? A chamada tá marcada para 20h15, né? 20h15 de Brasília, noite deste sábado aqui no Brasil, para começar ali, talvez começar às 20h35. Ô, Xalita, vou botar aqui umas ondas da Luana, porque a Luana venceu bem também a bateria, hein? Gostei do surf da Luana, assim, ela logo no início já conseguiu, assim, nas primeiras ondas, né? No início não, né? A bateria estava meio devagar. Aquilo que você falou do mar, né? As meninas competiram já num momento estranho. O mar começou a mudar ali mais ou menos na 9ª bateria dos homens e depois foi só piorando. O mar foi ficando menor e com as séries mais demoradas. Mas a Luana mandou benzão, cara. Pô, venceu com autoridade. Foi o que eu falei no outro programa. Elas têm a Luana e a Beth Lu não se deu muito bem, mas a Luana e a Beth Lu, que são duas meninas do North Shore de Oahu, né? Elas surfam muito Haleiwa, cara. Elas têm muito conhecimento da onda de Haleiwa e eu acho essa onda aí que ela parece sim com a onda de Haleiwa, o peso que essa onda tem, a parede da onda, a junção também, né, cara, ali no bowl. Eu acho parecidíssima essa onda com Haleiwa e por isso eu achei que a Beth Lu também não ia dar mole. Mas caramba, a Beth Lu não se achou, né, cara? Acabou caindo para repescagem. E a Luana não, a Luana fez a parte dela, arrebentou, deixou as adversárias assim bem atrás, e eu acho que, cara, é por conta delas terem surfado ali a vida inteira, campeonatinhos ADSF, né, que é a Associação do Estado do Havaí, a NSSA, várias outras, tem uma que é mais local, assim, ali em Haleiwa rola muito campeonato de criancinha mesmo, tem aqueles campeonatos com as criancinhas com as boias no braço ali em Haleiwa, então eu acho que não é qualquer menina que tem essa intimidade toda com esse tipo de onda, talvez Gabriela Bryan também, e a filha do Dave McCauley, né? A Bronte McCauley também tem experiência aí, tanto é que ela se deu bem também, foi vencedora da bateria dela, a Bronte McCauley, que é a wild card. Sim. E, cara, eu tô botando muita fé na Luana, cara. Luana tá demais, irmão, sério mesmo. Vamos torcer aí para ela continuar no corte e pô, aí vai permanecer. Ela vai permanecer no tour por mais 2 anos, cara, porque ano que vem não tem mais corte. Verdade. Até olhando ela aqui no Live Rank, ela subiu, né? Quer dizer, ela se manteve em 9º lugar, né? Mas só para explicar a galera que, diferente dos últimos anos, como o número de surfistas de meninas vai aumentar no CT 2026 de 18 para 24 por etapa, então, assim, só as 10 vão continuar na briga pelo título mundial, depois da etapa de Margaret River, mas da 11ª à 14ª, elas já vão estar garantidas para o CT 2026. E só uma vai ficar de fora, né? No momento é a Sally, que ela ficou em 2º lugar na última etapa e tá aí na briga para se manter, né? Vamos ver quem vai ficar de fora. Só uma vai cair para o Challenger Series. Impressionante a Sally, cara. Eu sou muito fã da Sally, cara. Eu queria que ela se perpetuasse, né? Pelo menos ao máximo no circuito. Eu acho o surf dela muito maneiro. Eu acho que ela tem um maior alucinante. Ela tá aí, cara, de sobrevivente, né? Survivor, legal. Total. 15º, mas, cara, você vê que a pontuação das meninas, elas não tem um disparate tão grande, né, cara? A Sally tem
está em 15º, seria mais ou menos a última do ranking, se você esquecer a Johanna Defey e a Tati. A Nádia, que tem 2 etapas que ela não correu, porque ela é uma replacement, uma vaga de como é que se fala? De lesionado ou de alguém que se retirou por algum motivo do circuito, né? Porque a Johanna saiu por causa de gravidez e a Tatiana para cuidar da saúde mental. Então, cara, eu acho que a Sally, em 15º, ela tem 19 mil, quase 20 mil pontos, e a Varrine, que é a 10ª, tem 22 mil pontos. Não é difícil tirar essa diferença de 2 mil pontos. Não é tão difícil. Então, as meninas estão muito mais assim apertadas entre elas do que os homens. Então, cara, por isso que eu acho que a Luana ainda está meio que ameaçada. Talvez a Erin Brooks não tanto, né, que é logo acima da Luana, mas a Luana está um pouco ameaçada ainda por conta de estar na casa dos 22. Porém, ela está quase no 23, né, cara? Então, quem está mais ameaçada mesmo é a Varrine, com a Sawyer Lindblad e a Bella Kenworth, Brisa Hennessy, e até a Lake e a Sally estão na cola da Varrine, que foi uma que ficou muito ontem também, hein, Carlinhos? Varrine, verdade, hein? Verdade. Fez mostrou a cara. Sim, estou botando aqui a repescagem, porque assim, a gente vê nomes que estão perigando nela, né? Perdeu, a Gabriela Bryan arrebentou. Não, estou colocando a repescagem, porque, assim, surfistas que estão perigando estão na primeira fase eliminatória, né, do feminino. A Nádia lá embaixo, a Lake Peterson está correndo risco, mais sério do que a Erin Brooks, mas a Erin Brooks também tá ali, né, cara, tentando se salvar. E a Sally também, né, cara, que é a última, também caiu para repescagem. Então, assim, galera vai ter que dar um gás máximo agora. É a chance. Por isso que eu acho que dessas meninas aí, tem algumas que não vão fazer frente, se perderem agora, vão ter que perder na combinação, né, de resultado, algumas vão ter que perder e a Luana vai ter menos meninas ameaçando ela na próxima fase. O que eu achei interessante é que a Gabriela Bryan surfou uma bateria uma bateria depois da Caitlin Simmers. Sim. E elas são as duas líderes do ranking, né, cara? Estão empatadas em pontos. E, lógico, que a Gabriela está colocada em primeiro pela questão do desempate, mas em pontos, Gabriela Bryan e Caitlin Simmers estão empatadas. Sim. E eu achei que a Gabriela Bryan está muito mais encaixada nessa onda do que a Caitlin. Elas surfaram uma bateria seguida da outra e se tivesse sido na mesma bateria, a Gabriela teria ganho. Então, no caso, aí, eu acho que a Gabriela é a líder, é a camisa amarela mais amarelada mesmo, assim, tá um pouco mais forte, né? Eu achei interessante isso. A Gabriela, ela teve o maior somatório, né, entre as mulheres, e na mesma bateria a Varrine avançou em segundo com a maior nota do feminino, né? Então, assim, acho que a bateria mais casca grossa ali, né? E sobrou para a convidada. Exatamente. Foi como se fosse aquela bateria do Cole Hausman e do Samuel Pulpo, essa aí da... verdade. Tá maneiríssimo, cara. Eu só acho que as meninas podiam ter surfado no mar melhor, cara. Acho que ficou ruim para elas o mar, cara. Ia sobrar para alguém, né, cara? Num dia longo, porque parece que a previsão tá assim direto, né, cara? É terralzão pela manhã lá e depois entra meio que esse lateral, entendeu? Em algum momento vai sobrar ou para homem ou para mulher, né? Sobrou ontem para homem, né? Começou com eles, mas as últimas 3 baterias, principalmente, já tinham a formação ali, as direitas já estavam meio prejudicadas por causa do vento lateral. Mas é isso, Chalita. Agora fica essa expectativa, né, para saber quando é que volta o campeonato, cara. Eu, como falei, acho que eles vão esperar. Eu acho que, cara, a janela, assim, tem muita onda, cara. Tem muita onda para vir. Eu acho que não precisa, começar agora em ondas menores. Eles gostam de fazer um dia inteiro, né? Para eles é melhor você... até para pagar, né? Quem vai trabalhar, eles não querem pagar uma diária. Uma diária, o cara ficar só na manhã, trabalhar amanhã. Então, eu acho que amanhã poderia, o amanhã deles, né? O nosso hoje, poderia sim tem condições para rolar o feminino. Pelo menos o feminino com certeza tem, mas eu não sei se eles vão querer fazer só a metade do campeonato, sendo que eles sabem da previsão e sabem que vão ter chance de fazer
dias completos, integrais. Então, fica muito por conta do Renato Hickel, né, cara, que é o tour manager. Mas, cara, eu queria ver, sim, as meninas hoje, sim, cara. Eu acho que ia ser um mar maneiro para elas soltarem o surf delas, assim, um pouco menos, não vou dizer agressivo, mas meio selvagem, né, do que estava ontem. Pô, quero ver muito... Cara, impressionante. Quero falar uma coisa, cara, interessante, que quando acabou a fase dos homens, né, já vi ali a Molly Picon descendo as escadas ali, amarradona, entrando no mar, uma merda, achei mais ruim. E elas ali, cara, entrando na bateria. Pô, o surfista não... Cara, eles estão preparados para qualquer coisa, cara. Eles falam, porra, eu preferia não correr, mas eu não vou reclamar, não. É para ser nesse mar? Então, beleza, vamos. E, cara, eu acho que os caras estão preparados para esse tipo de situação. Ele não pode ficar abalado, pô... Não queria surfar nesse mar, já entra meio desanimado. Eu tô falando isso porque, às vezes, eu entro assim, sabe? Quando eu vou competir, assim, nos campeonatos locais e tal. Eu falo, pô, meu irmão, não queria entrar nesse mar assim já. Ou então, 6 da manhã, minha bateria é 6h30, 7. Eu odeio essas primeiras baterias. A primeira bateria do dia, né? Acho que a galera não curte também muito, não. Eles sempre falam, pô, meu irmão, eles não tem parado, tem tempo ruim, cara. Essa é a diferença desses caras, viu, cara? Surfista profissional mesmo, todos os surfistas profissionais, CB Surf, e todas as divisões da WSL, todos vivendo na CB Surf. Meu irmão, o nego não tá nem aí, cara. O mar é para encarar, então vamos lá. Mas, né, se eu pudesse, se eu fosse um surfista do CT, eu ia, cara, reclamar. Eu ia falar, pô, não vamos cair hoje não. E elas entraram. Eu, por mim, teria posto elas todo o round delas no dia de hoje pra gente e amanhã, né, para eles. Poderia ter sido feito isso, né? De repente deixar para hoje, assim, de condições mais amigáveis, mas ontem para elas que estava tranquilão também, mas de repente faria hoje, de repente a primeira fase, a repescagem, tudo numa condição melhor, né? Não sei. Mas é isso, vamos aguardar. 20h15 deste sábado, né? Amanhã, lá na Austrália de domingo, a gente vai estar sabendo se vai ter disputas ou se eles vão esperar por essas bombas que estão a caminho. Xalita, bom final de semana para você. Obrigado por esse papo. Pô, maneiríssimo. Adoro. Maneiro. Falar sobre surf é muito bom, né? Ainda mais sobre a elite. Então é isso. Fica assistindo, cara. A gente fica assistindo, cara. Eu assisto tudo, eu quero mais falar mesmo. Pois é, durante o dia eu tenho visto o Dream Tour. Vou guardar tudo que eu vi para mim, não vou, né, pô? Durante o dia... Surfa. Você surfa um mar bonzão sozinho, assim, mais ou menos, você sempre quer falar, pô. Então, é uma coisa que você vê o campeonato inteiro, você precisa falar sobre o que você viu, cara. Senão você perdeu o teu tempo. Boa. Valeu, Xalita. Valeu, galera. Em breve tem muito mais aqui no Surf TV. Um abraço. Valeu, galera.